Olá, querido aluno do segundo ano. Nós começamos nessa semana o estudo de ondas, uma importante parte da física que é muito cobrado aí em Enem, vestibulares. E então vamos corrigir as atividades do início desse estudo. A primeira atividade aí é sobre o Enem de 2021. Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é A. Então, o que acontece? Eles emitem um som, que é uma onda sonora, e essa onda sonora, ela encontra um obstáculo e então retorna para eles. Esse fato de encontrar um obstáculo e retornar, a gente chama de reflexão. É como a imagem num espelho. Bate, a luz bate lá e volta aos nossos olhos. Então, o caso do morcego, do golfinho, é o caso do sonar de um submarino. Então, esse fenômeno é a reflexão, letra A. Difração é a capacidade que tem de retornar, de contornar obstáculos, que a onda tem de contornar obstáculos. Refração é quando ela atravessa de um meio para outro. Por exemplo, ela atravessa da água para o ar, ou do ar para a água, do óleo para a água. Então, quando passa de um meio para outro. Dispersão, dispersar, quer dizer, esparramar, e polarizar seria juntar, fazer assim, ela ficar mais meio que mudado de forma. Ela vai passar por uma, por exemplo, geralmente a polarização vai passar por uma fenda e ela vai mudar aí um pouquinho a direção. Então, a alternativa correta aí é a letra A, reflexão. Na 2, sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que elas não podem se propagar. Então, onda sonora, o som, ele é uma onda mecânica. E vocês devem ter visto a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. E em relação ao meio de propagação, aí, as ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Tem que ter alguma coisa, porque ela vai fazer vibrar a molécula daquele meio para provocar a onda. Então, a água é um meio material. Materiais metálicos também, ela vai se propagar, eles têm até as moléculas muito juntas, essa vibração que ela vai provocar vai correr mais rápido, vai ter uma velocidade maior porque as moléculas são mais agregadas. Na madeira, ela também se propaga. Nos gases, não. Mas no vácuo, o que é vácuo? Vácuo é a ausência de qualquer coisa, não tem meio. O vácuo não é um meio. Então, no vácuo não tem nada, é a ausência de tudo. Então, no vácuo, uma onda sonora, ela não vai se propagar. Ele quer que não se propaga. Ela não se propaga no vácuo. Por isso aqueles filmes de Star Wars, onde tem aquelas explosões, aqueles barulhões, não, pode ter até explosão no espaço. Você consegue explosão no espaço. Mas aquele negócio, aquele barulho, o estrondo, não existe. Tem só o visual, o sonoro não. Então lá, a 3 fala: um trem de onda se propaga em uma corda com velocidade 2 metros por segundo. Sabendo que cada onda tem comprimento 0,8 metros, então determine a frequência das ondas em hertz. Bom, ondulatória, gente, ela tem uma fórmula só. Eu falo que é muito fácil, ela é muito importante e tem praticamente uma fórmula. E uma fórmula que você deduz muito facilmente. Porque, olha bem, velocidade é metro por segundo. Então, é
comprimento de onda, que é a distância. E por que eu uso o comprimento de onda e não a distância mesmo? Porque a onda, ela é periódica, ela vai se repetindo, sem alteração. Então, eu uso o quê? Eu tenho o comprimento de onda, que é o comprimento de um pulso completo. Aí, o tempo que eu vou usar aqui, ó, vai ser o tempo que eu levo para um pulso completo. E esse tempo a gente chama de período. Só que assim, os períodos costumam ser muito pequenos ou a gente não usa tanto período, porque a gente usa geralmente a fonte, a onda ela é provocada por uma fonte e essa fonte ela produz frequência, ela provoca frequência. E o que é frequência? É a quantidade de pulsos por intervalo de tempo. Então, se eu usar frequência aqui, ó, se eu multiplicar isso aqui pela frequência, pulsos, os comprimentos, por intervalo de tempo. Então, eu vou chegar no metro por segundo. Então, a velocidade, eu chego nessa fórmula aqui rapidinho, comprimento de onda vezes frequência. Ou comprimento de onda dividido por período, só que o período não é tão comum. Então, é só substituir aqui, ó. Velocidade eu tenho 2 e comprimento de onda 0,8. Passa esse 0,8 para o outro lado, dividindo. Agora vamos fazer a conta sem tirar a cabeça, tá? E sem usar a ponta do dedo. Para mim tirar essa vírgula do denominador, eu tenho que multiplicar por 10. Então, eu faria com 20 dividido por 8, certo? Agora, 20 é múltiplo de 4 e 8 também. Então, 20 dividido por 4 é 5. 8 dividido por 4 é 2. Agora, 5 dividido por 2 dá para mim fazer de cabeça, né, gente? 5 dividido por 2 é 2,5. Então, eu achei aí que a frequência é 2,5 Hz. Hertz, lembrando, é o inverso do segundo. Agora, ele pede o período de onda em segundos. Então, igual a gente já falou, período é o inverso da frequência. Frequência é o inverso do período. Então, é só inverter. Hertz é 1 sobre segundo. Eu quero o quê? Eu quero segundos. Então, vou inverter lá. 1 sobre 2,5. De novo, se a vírgula te incomodar, você pode tirar lá 10 dividido por 25. Dividindo tudo por 5 aí é a mesma coisa que 2 dividido por 5. Se fosse 20 em vez de 2, daria 4. Mas como é 2, então vai dar 0,4. Então, eu acho que o período é de 4 décimos de segundo. Na 4, fala, considere uma onda cuja frequência é de 40 Hz. Então, ele me deu a frequência aí, 40 Hz. Podemos afirmar que sua frequência em rotação RPM equivale a... Primeiro, o que é RPM? Esse é M aí, ó. Então, Hertz é 1 sobre segundo, certo? Que a gente acabou de falar no exercício anterior. O M do RPM aí, ó, quer dizer minuto. Geralmente é revoluções ou rotações por minuto RPM. Então, pera lá. Eu tenho aqui alguma coisa que é por segundo e eu quero essa coisa por minuto. Então, eu tenho que 1 segundo é quanto? 1/60 do minuto, porque cada minuto são 60 segundos. Agora, eu tenho uma divisão de fração. Como que eu divido fração? Vamos lembrar lá, eu conservo o numerador, multiplico pelo inverso do denominador. Então, eu vou fazer 40 vezes 1 vezes 60 sobre 1. Dividir por 1 não faz a menor diferença. Então, na realidade, essa continha aí vai ser 40 vezes, multiplicar por 1 também não faz a menor diferença. 40 vezes 60. 6 vezes 4 é 24. E os 2 zeros eu acrescento na frente. Então, vou achar 2.400 RPMs. Isso está na letra C. Na 5, ele fala aí, pesquise a diferença entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. E cite alguns exemplos de como esses dois tipos de ondas podem fazer parte do nosso dia a dia. Bom, então, a gente pode fazer aí, ó, um quadro com as diferenças, tá? Eu acho mais fácil, eu acho que fica um visual mais legal do que a gente escrever.
mas fique à vontade se você responder por escrito, sem problema. Então, aqui, ó, eu fiz um quadro aqui para vocês. Então, quanto à propagação, a onda mecânica ela precisa de um meio material para se propagar. A eletromagnética não, ela se propaga até sem meio. Isso quer dizer, a eletromagnética se propaga no vácuo, a mecânica não. Quanto à forma, as ondas mecânicas elas podem ser longitudinais, aquelas que vibram na mesma direção da propagação que ela está correndo ali, ou transversal, aquelas que sobem e descem na direção da propagação. As ondas eletromagnéticas, elas são sempre transversais, elas não podem ser longitudinal. Você viu uma onda longitudinal, é uma onda mecânica. Depois, quanto ao estudo do comportamento, as ondas mecânicas, elas obedecem às leis do pai, quase que pai da mecânica, né? Quem estabeleceu muitas leis para a mecânica foi Newton. Então, elas obedecem às leis de Newton. Já as ondas eletromagnéticas, elas estão mais associadas à física moderna, são mais recentemente estudadas. E elas, o que vai estudar elas, a gente já tem as leis de Maxwell, que talvez vocês vejam no terceiro ano. E exemplos, né? Então, a gente tem aí, ó, a mola. Geralmente a mola, ela fica naquela ondulação, você solta uma mola, ela fica naquele vai e volta, né? A corda, né? Sempre a gente tem onda em corda, principalmente nos instrumentos musicais, né? O violão é uma corda, tem corda ali, ó. E a onda vibra, essa vibração da onda, a vibração da corda é uma onda. O piano, né? Eu até deixei uma figurinha de uma onda em forma de piano aqui. O piano também são cordas vibrantes aí. O som é uma onda mecânica também, né? O som é uma onda mecânica e longitudinal. Já as ondas eletromagnéticas, elas também fazem parte do nosso dia a dia. Que seríamos nós sem a luz, né? A luz é uma forma de onda eletromagnética. As nossas comunicações, as ondas de rádio, de TV, na nossa cozinha, o nosso micro-ondas, hoje não se vive mais sem micro-ondas, né? E sem dizer a quantidade de aparelhos que a gente tem na medicina, né? A gente tem aí ultrassom, né? Então tem e outros aparelhos aí que os raios-x são ondas eletromagnéticas também, os infravermelhos, as lâmpadas infravermelho para ajudar em tratamento de dor. Então é uma infinidade. A gente vai passar o resto do dia falando aqui. Mas eu acho que isso daí é o suficiente. Então é isso, gente. Com isso a gente conclui a correção da semana 3 do PET volume 4. Até mais!